Sem encontrar grandes coisas nos documentos e materiais apreendidos na casa de Carlos Bolsonaro, em Angra dos Reis, e no apartamento e no gabinete de trabalho do deputado federal Alexandre Ramagem, em Brasília, muitos erros de embasamento da ação estão sendo questionados. Mesmo que não alinhado politicamente com Bolsonaro, ele parece mostrar indignação com determinados pontos. É o Noblat, né? O blog do Noblat, do portal Metrópolis, ele questiona sobre o tal computador da BIM que a Globo News disse ter sido encontrado com o Carlos Bolsonaro, né? O que foi uma fake news dada pela jornalista da emissora, que depois até pediu desculpas pelo erro. Noblat saiu em defesa da jornalista, dizendo que ela acertou em reconhecer o erro, diz que não foi invenção da falante, né? Mas cobrou, porque a informação foi dada à jornalista da Globo News por fonte do governo, segundo Noblat, que lhe pareceu bastante confiável, de tal modo que a jornalista abriu o celular rapidinho lá e foi pro ar, né? E falou, IPAM, né? Foi lá, colocou no ar a partir de uma fonte do governo, diz Noblat, que cria ou repassa notícias falsas, como esta do... Peraí, né? Olha só a gravidade da coisa que Noblat está afirmando. Que gente do governo cria ou repassa notícias falsas para uma apresentadora da Globo News que fala para o Brasil inteiro. E é fonte de referência para boa parte da imprensa nacional. Noblat questiona que a conversa também divulgada pela Polícia Federal para apontar o uso da BIM por Carlos traz uma data em que Ramagem já não era mais diretor-geral da agência. Foi uma conversa em que Luciana Almeida, assessora de Carlos, diz estar precisando muito de uma ajuda. E até o Ramagem, ele desconsiderou, não levou adiante o papo, a conversa, não deu bola. A Polícia Federal, diz Noblat, deve uma explicação a esse respeito. Noblat ainda fala, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado por Lula, que apoiou a operação policial contra Carlos e Ramagem, também deve uma explicação. Assim como o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que a autorizou, disse Noblat em sua opinião no portal Metrópolis. Inclusive, então, a conversa foi em 2022... A ação foi por conta de algo de 2020, só uma máquina do tempo, né? E aqui no portal Metrópolis também a notícia de que Alexandre de Moraes citou homônimo ao manter prisão de pastor detido no 8 de janeiro. A PGR afirmou que o ministro considerou erroneamente outra pessoa com o mesmo nome do pastor Jorge Luiz dos Santos, preso nos atos de 8 de janeiro, ao rejeitar um pedido de liberdade de Santos. A PGR concordou com a defesa e apontou que Moraes citou uma pessoa com o mesmo nome do pastor e que no caso seria um homem com outro RG, 10 anos mais velho, com uma ficha criminal, mencionando antecedentes criminais do pastor para mantê-lo preso e não atendendo o pedido de soltura por parte da defesa do pastor preso pelos atos de 8 de janeiro. Estamos vendo, então, agora ainda a convocação também do general Heleno, no caso ABIN, mas a grande pergunta também é que o que isso muda na vida do brasileiro? Até porque tem uma outra notícia repercutindo agora pelo portal Metrópolis também, e que é muito grave, mas grave mesmo. Que ABIN paralelo que... né? Isso sim é algo que a Polícia Federal tem que investir tempo e dinheiro. E nossas autoridades abrir o olho. E aí o povo não vai entender como perseguição política. Diz a notícia, grupo invade sistemas federais para acessar dados e vender dados a facções criminosas. Dados de autoridades, policiais, seus dados. O esquema contava com aproximadamente 10 mil assinantes que tinham acesso a dados de autoridades e pessoas públicas de forma ilegal. Diante disso, claro que a população entende como perseguição política a Bolsonaro, né? Questões tão baratas e pequenas, mas como deixa um grupo criminoso invadir sistemas federais, capturar dados de autoridades e do povo brasileiro e vender dados a facções com direito a 10 mil assinantes.
Isso faz esse negócio de ABIN paralela ser caso de criança, né? Enquanto isso, parece que a PF até fez sobrevoo de helicóptero na região dos Lagos, em Angra, porque um dos jet skis que saíram na madrugada ali com Bolsonaro e seus filhos não retornou à casa. Querem achar o tal jet ski, porque acham que ali está a prova que procuravam para incriminar os Bolsonaro, né? Segundo o Flávio Bolsonaro, o senador, ele estaria com esse jet ski e foi, de fato, com o pai, irmãos, enfim, a pescaria, e depois, ao invés de retornar, ele foi almoçar em outro local. De fato, não retornando à casa com o pai e o irmão. O índice de desemprego no Brasil fechou 2023 em 7,8%, a menor taxa desde 2014, segundo o IBGE. Esse resultado confirma a recuperação do mercado de trabalho pós-pandemia, embora represente uma desaceleração em relação a 2022, quando a taxa média foi de 9,3%. No último trimestre de 2023, a taxa de desocupação foi de 7,4%, registrando uma queda em comparação com o trimestre anterior. A população desocupada diminuiu, enquanto a ocupada atingiu um novo recorde. A taxa de subutilização também caiu, sendo a menor desde 2015. O número de empregados com carteira assinada aumentou, assim como os sem carteira, enquanto o desemprego diminuiu nos setores da indústria, construção, transporte e serviços domésticos, exceto na agricultura, que viu uma redução no número de ocupações. Mas um dado importante repercutiu, né? Pois o bom resultado de 2023 pode ser até reflexo ainda das ações de Bolsonaro e Paulo Guedes, como a redução de impostos. E o senador Rogério Marinho destacou esse motivo da preocupação, a queda da criação de empregos formais em 2023, em relação ao último ano de Bolsonaro. Ele publicou: menos 530 mil empregos formais em 2023 do que no último ano do governo Jair Bolsonaro. São 26% a menos de empregos gerados do que em 2022. Aproveitaram a inércia do bom andamento da economia e agora entregam desaceleração. Resultado das medidas irresponsáveis que solaparam a economia de um governo que pensa nos sindicatos antes de pensar nos trabalhadores, criticou Rogério Marinho. E você viu isso? O que achou ou acha, hein? O Ministério Público de São Paulo está investigando o Hospital São Camilo por se recusar a realizar a inserção do DIU em uma paciente por motivos religiosos. A deputada estadual Andréa Werner solicitou a abertura do inquérito, alegando que a atitude do hospital fere o princípio da dignidade humana e pode contribuir para exclusões sociais. A Promotoria do Consumidor da capital destaca que o planejamento familiar, que inclui assistência à concepção e contracepção, é parte essencial da saúde. A controvérsia surgiu quando uma paciente foi informada de que o hospital não realiza o procedimento por considerá-lo abortivo. O Hospital São Camilo explicou que, por ser uma instituição católica, não realiza procedimentos contraceptivos, exceto em casos de risco à vida. A investigação continua aguardando esclarecimentos da instituição de saúde. Pelo bom senso, gente, ao longo da história, as santas casas, né, geralmente gerenciadas por irmãs, freiras, padres, a Igreja Católica, enfim, um dos mais belos trabalhos da Igreja Católica ao longo de décadas e até séculos, isso deve ser respeitado. É o mínimo que se espera. É uma questão a ser discutida, né? Depende como foi colocado e tudo, mas é algo que pode dar muita polêmica, sem dúvida alguma. Na manhã desta quarta-feira, 31 de janeiro, em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu o líder da oposição na casa, senador Rogério Marinho. O encontro foi solicitado por Marinho para discutir uma resposta às recentes operações da Polícia Federal nos gabinetes de parlamentares autorizadas pelo STF. Além de Marinho, participaram da reunião os senadores oposicionistas Eduardo Girão, Isalci Lucas, Tereza Cristina, Marcos Duval, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho e Márcio Bittar. Pacheco decidiu receber a oposição, mesmo após o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tê-lo chamado de frouxo por não reagir às ações da PF. Pacheco até disse que frouxo é Valdemar da Costa Neto por não conseguir reunir a oposição para votar ações contra decisões monocráticas da Corte.
O